Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos acompanhando aqui, o pessoal entrando. Em alguns instantes já daremos início ao nosso webinar. Vamos só esperar mais alguns minutos para começarmos pontualmente às 16 horas. Mas enquanto isso, queria dar boas-vindas a todos. Meu nome é Ingrid Oliveira, eu sou Head de Marketing aqui da NX Educação. É um prazer estar com vocês aqui em mais um webinar mensal sobre vendas. E eu queria saber com quem estamos conversando hoje, quem está nos acompanhando. Então, aproveite e deixe o seu nome aqui nos comentários do chat. Fala para a gente qual que é o seu estado, qual que é a sua cidade, que hoje a gente vai ter uma troca muito rica sobre objeções, contornos de objeções e como transformar nãos em oportunidade. Eu acho que está todo mundo empolgado para esse tema. Se quiserem comentar também o que vocês vieram buscar aqui, o que mais incomoda na hora de escutar um não do cliente, hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Ó, temos o pessoal de Aracaju, de São Paulo, bastante gente de São Paulo, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Paraná, bastante gente já conectando aqui conosco. Que legal. Ah, pessoal do Rio de Janeiro também. Que bacana, pessoal. É muito legal saber que o nosso conteúdo está chegando em todos os cantos do Brasil, que a gente pode sempre ter esse lugar aqui para falar sobre vendas, para discutir um tema tão importante no dia a dia das empresas e contribuir para o crescimento de vocês. Continuem mandando aqui as mensagens. Logo mais a gente já vai começar com o Regis Dantas, o nosso fundador, para falar sobre esse assunto. Então, pessoal, pontualmente, sem mais delongas, quero convidar Regis Dantas, fundador aqui da NX, especialista em vendas complexas, para nos dar as boas-vindas e começar a falar sobre o tema do nosso webinar de hoje, Objeção Zero. Seja bem-vindo, Regis. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente do Brasil inteiro aqui, estava aqui escutando, né? São Paulo, Balneário, Aracaju, gente do Brasil inteiro. Depois fui vendo aqui a turma que foi entrando também. Então, sempre uma honra, né? E a objeção ela é presente do Iapoque ao Chuí, de norte a sul do Brasil. A gente tem um desafio de objeção. Se tem venda, tem objeção. Acho que a gente começa por aí, né? Então é um prazer. Eu sou
um dos fundadores aqui da NX Business School, atuo com vendas há mais de 20 anos, sou um amante do desenvolvimento pessoal, enxergo vendas como um mecanismo, um meio para transformar vidas, para desenvolver empresas e ter impacto social. Então, quem está chegando pela primeira vez aqui assistindo um webinar nosso, seja bem-vindo. A gente tem um compromisso aqui que é sempre entregar conteúdo de alto valor, e eu sempre digo que a gente não faz distinção entre conteúdo pago e conteúdo gratuito, tá? Então eu sei que tem pessoas aqui que são nossas clientes, que também acompanham tudo aquilo que a gente produz gratuitamente também, porque sabe da qualidade da entrega. Então, contem comigo, a gente vai passar juntos aqui os próximos 45 minutos. Então, primeiro recado que eu queria dar, né? A gente vai ter meia hora de conteúdo, vai ser um conteúdo impactante, direto ao ponto, sem muito floreio. Então aproveitem quem está com o computador ligado, abre um bloco de notas, quem está com o caderno, bloco de notas do celular, tomem nota, tá? Vai ter muita coisa que eu vou mostrar no material, mas vai ter muita coisa que eu vou ir falando, insight prático, útil e aplicável para vocês irem lidando com objeções, tá bom? Então a gente vai nessa dinâmica, meia hora de conteúdo direto ao ponto. Depois eu vou fazer um convite, abrir uma oportunidade para quem estiver presente aqui conosco, quiser aproveitar, tá? Realmente uma oportunidade. E depois faço um fechamento de conteúdo. Deixei para o final, obviamente, a principal técnica que eu uso para resolver objeções. E depois nós temos 15 minutos, mais ou menos, de perguntas e respostas. Então, ao longo aqui da minha explanação, vão colocando as perguntas no chat, que depois a Ingrid organiza para nós e eu respondo todas as perguntas no final. Dentro desses 15 minutos, eu vou procurar responder todas aquelas que eu conseguir. Legal? Primeira coisa que eu quero começar a falar, então, sobre com vocês, eu vejo o mercado educando errado todo mundo sobre objeção. Como assim, Regis? Colocando objeção como uma etapa da venda. Então, um exemplo, se a gente pegar algo clássico que é um funil de vendas, vai estar lá prospecção, agendamento, reunião, proposta, objeção, fechamento, tá? Eu considero errado esse jeito de ensinar. Por quê? Porque a gente não pode fazer um combinado com o cliente que só vai ter objeção na hora que fizer a proposta. É uma etapa que surgem objeções mais comumente, mas as objeções permeiam do início ao fim do processo, tá? E ainda mais quando você tem time, existe objeção que está no time, nem está no cliente. Ah, não sei se vale a pena ligar para esse cliente. Isso é uma objeção da própria pessoa que está fazendo o processo comercial. Então, primeira coisa que eu já quero começar compartilhando com vocês é: a gente precisa aprender a lidar com objeções. Por que, Regis, lidar com objeções? Porque objeção faz parte da venda. Se existe objeção, existe interesse. A pessoa está trazendo um ponto, ela está revelando, ela está argumentando, tá? Então, primeira coisa é a gente ressignificar a visão que todo mundo tem sobre objeção. Duas coisas aqui. Entender que a objeção não é uma etapa, ela vai estar presente do início ao fim de um processo de venda. E segundo, tá? Objeção não é ruim. Se existe objeção, existe a possibilidade de você lidar com aquilo, contornar, resolver. A gente vai explorar técnicas para isso, tá? Por que que a objeção acaba ficando tão difícil para a maioria das pessoas? Porque falta habilidade, falta recurso para lidar com as objeções. Uma vez que você desenvolve esses recursos, você vai ver que você vai ganhando uma certa maestria na condução da venda e vai perdendo menos negócios, vai diminuindo o atrito, tá? Então, primeiro aprendizado já aqui do nosso webinar: objeção é sobre aprender a lidar com objeção, porque ela vai surgir do início ao fim do processo, tá? E uma frase que eu gosto de compartilhar de forma bem popular, para isso ficar claro, é que quem aprende a responder a objeção vive apagando incêndio. Tem um monte de gente catalogando objeção e criando script de resposta para objeção, robotizando esse processo. Reis, isso é legal? É legal você conhecer as principais objeções, tá? Inclusive, fica aqui
um dever de casa para todo mundo e uma orientação, tá? Todo mundo que está aqui nesse webinar hoje, depois que acabar o webinar ou amanhã, tem que parar um momentinho e fazer uma lista. Quais são as 10 principais objeções que você enfrenta? Você tem que conhecer essas 10 na ponta da língua e tem que saber lidar com elas, tá? A maioria dos profissionais e das empresas não sabe quais são as objeções mais frequentes que recebe. Então já fica mais um dever de casa aqui para todos nós. Então, quem aprende a responder objeção vive apagando incêndio. Quem aprende a estruturar uma venda impede o incêndio. O que eu quero dizer com essa frase? Que existe uma estrutura de processo comercial que você também vai executando e que tem objeções que nem vão surgir, porque você já trabalhou elas no processo. Agora, se a venda for algo mais aleatório, vai surgir muito mais objeção do que deveria. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Outro ponto sobre objeção muito interessante é, né, o Brian Tracy, que é um grande autor de vendas e é uma das pessoas que escreveu muito sobre objeções também. Nós temos alguns autores clássicos, né? O outro é o Jeb Blunt, que também, inclusive, é autor de um livro chamado Objeções, tá? Mas o Brian Tracy tem uma forma diferente de lidar com objeção que eu gosto muito. Então, no conceito dele, toda objeção é não vejo valor ou não acredito, tá? Por quê? Porque se a pessoa não vê valor naquilo, ela vai dar as famosas desculpas para não comprar, para não aderir, tá? E se ela vê valor, ela vai fazer esforço para aderir, tá? Se ela não acreditar, se ela tiver medo, desconfiança, ela também não vai comprar, tá? Então ele gosta de criar esses dois eixos e dizer: ou você não gerou valor suficiente, por isso que a objeção surgiu, ou você não conseguiu fazer o cliente confiar, se sentir seguro, então ele não acredita ou em você ou no seu produto ou serviço, tá? Então, mais um eixo aqui para a gente trabalhar a construção da percepção de valor num processo comercial ajuda a reduzir drasticamente as objeções que vão surgir. A criação durante o processo comercial de um ambiente que o cliente confie em você e se sinta seguro também vai reduzir drasticamente o surgimento de objeções, tá? Se a gente conseguir trabalhar isso, eu diria que a gente trabalhou 80% dos casos das objeções e a gente vai ver isso enquanto método, tá? Como lidar com isso mais à frente, tá? Definição conceitual minha, Regis. O que é uma objeção? É tudo aquilo que impede você de avançar numa venda. Qualquer coisa que impeça você de avançar numa venda, eu trato como uma objeção, tá? Por quê? Porque conceitualmente, se a gente for um pouquinho para a etimologia da palavra, uma objeção vai ser sempre contrapor diante de. É um impeditivo, argumentar de forma contrária, fazer oposição, contestar, impor obstáculo, tá? Então, tudo que isso que impede a venda de avançar é uma objeção. E a gente precisa resolver, precisa lidar, porque se a gente vai lidando com as objeções, a venda vai caminhando, vai acontecendo, tá? Por que que objeção impacta tanto, tá, no processo comercial nas vendas? Porque 44%, esse número é chocante. Toda vez que eu revelo essa pesquisa, eu mesmo fico assustado com ela. Porque a gente está dizendo que um a cada dois vendedores, pessoas que vendem, desistem quando surgem as objeções. Fica pelo caminho, tá? E olha que interessante o segundo dado. 80% dos clientes vão dizer não antes de comprar. Quer dizer o quê? Cada cinco clientes que compram, quatro primeiro dizem não e depois compram, tá? Então é um comportamento meio padrão, primeiro dizer não para depois dizer sim. Se é um comportamento padrão, quatro a cada cinco pessoas dizem não para depois dizer sim, e um a cada dois vendedores desistem das objeções, tem muita venda que fica pelo caminho por não saber lidar com objeções, tá? Por isso que é um tema tão sensível e por isso que é um tema tão relevante, tá? Regis, ajuda a gente a ter clareza de como começar a resolver objeções. Então, eu vou mostrar basicamente duas coisas aqui nos próximos 20 minutos, tá? Uma estrutura da onde vêm as objeções, para que a gente entenda quando ela surge, que tipo ela é,
e depois uma técnica de como lidar com objeções. E a técnica vai dar para vocês domínio de como lidar com isso, porque eu poderia trazer aqui um webinar as 100 principais objeções, sem script das 100 principais objeções. Eu não acredito nisso. Cada venda é única, cada ser humano é único, cada contexto é único. Existe um padrão, existe estrutura, mas eu não posso tratar as coisas todas como iguais, tá? E basicamente a gente tem quatro classes ou quatro tipos de objeções, tá? A primeira delas e mais frequente. Então, aqui é a origem, quando que ela acontece? Quando você está prospectando. Seja via cold call, seja via WhatsApp, seja via e-mail, seja via presencial, não importa a forma que você está prospectando. Mas quando você pede o tempo das pessoas, vem uma objeção. Tô correndo. Esses dias o meu time estava prospectando aqui, a pessoa falou que nos próximos 90 dias ela não tinha tempo. E aí eu disse assim: olha, o CEO da maior companhia do Brasil nos próximos 90 dias consegue 40 minutos. Será que realmente essa pessoa não consegue ou ela não quer? Então é mais fácil ela dizer que não quer. Que não tem 40 minutos, a gente consegue provar por A mais B que durante 90 dias. E se a pessoa não tem 40 minutos, ela é desorganizada, desculpa. Se ela não conseguir arrumar 40 minutos na agenda dela, tá? 40 minutos a gente prova por A mais B que a pessoa passa no celular, gastando tempo nas redes sociais. Agora ela não quer, era uma objeção, tá? Porque ela queria despachar o pré-vendedor do outro lado que estava tentando fazer uma agenda. Então as objeções de prospecção, elas são temidas, porque elas acontecem em maior volume, elas são boca de funil, tá? E elas são o primeiro contato no processo comercial com a rejeição. E o ser humano não lida bem. Então, por trás de uma objeção, tem também uma sensação de rejeição. Por isso que é ruim de lidar com objeção, tá? Segundo tipo de objeções ou momento que surgem quando você perde um micro compromisso, tá? Então, quando você vai propor um próximo passo. Então, você conseguiu falar com a pessoa no telefone, não virou uma agenda, mas você diz assim: posso te ligar terça-feira às 14 horas, então, para a gente ver que horário fica melhor a semana que vem? Ou posso te mandar o material para você avaliar e aí nós deixamos marcado uma conversa rápida de 20 minutos para te me dar um retorno, tá? Então, sempre que a gente pede um micro compromisso da outra parte, tá? A gente está avançando no funil comercial, vai vir uma objeção. Não, eu vou ver. Assim, pode deixar que eu te procuro. Então, existem vários exemplos de objeções que surgem, tá? Então, são eventos. O que que eu quero que vocês percebam aqui? São gatilhos que fazem surgir objeções. Terceiro momento, pista falsa. E esse cada vez mais comum e é uma das mais difíceis de identificar, tá? Então, você está conversando, tem aquela falsa sensação que eu estou mandando bem, seja na prospecção ou já na reunião e o cliente, intencionalmente ou não, ele faz o que é chamado de Chor Yois Frame, né? Ele desvia a nossa atenção, também conhecido como cortina de fumaça. Então você está falando de A, a pessoa fala de B, às vezes você se finge de louco, louca, e dá um bypass em você e você fica pelo caminho, tá? Então, ela é difícil, inclusive, de identificar essa aqui, tá? Porque você está mais desarmado, parece que você está já conduzindo a conversa ou a reunião. E as famosas objeções que aí sim surgem no fechamento. Por quê? Porque é o momento da verdade. É a parte que a gente deveria, né? Muita gente peca nisso, mas é a parte que você deveria pedir pelo fechamento. Vamos assinar o contrato? Vamos dar o próximo passo? Qual condição das que eu te apresentei fica melhor para você? Pagar à vista ou parcelado no cartão? Então, quando você pede pelo fechamento da venda, vai surgir uma objeção. Ontem, né, eu gravei um vídeo aqui, na verdade, o time me pegou fazendo um follow-up por WhatsApp, e eu estava mandando um áudio para um cliente, induzindo ele a fechar, tá? Então, eu estava dizendo, praticando justamente isso, dizendo qual condição vai ficar melhor e tal. Por quê? Porque se ele está meio indeciso, ele fecha. Se ele não fecha, ele tem que criar uma objeção, ou de preço, ou de tempo, ou de algum formato. E se ele criar uma objeção, do outro lado eu tenho que resolver a objeção, tá? Só que
Por que que a objeção surge? Porque eu conduzo. Eu gosto de brincar metaforicamente que eu estou empurrando a pessoa. Se ela não quer ir, ela tem que dizer, Réis, de me empurrar, porque eu não quero ir. Aí eu vou usar, inclusive, a técnica que eu vou ensinar logo em seguida. Entendi. Por que que você não quer avançar? O que está te impedindo de entrar por aquela porta? Né? Ah, é que na verdade eu não sei o que vai ter lá, eu fico um pouco inseguro. Pronto. Acabou de me revelar uma objeção. Então, dica preciosa sobre objeção. Você tem que ser um caçador de objeção, tá? Você tem que amar descobrir objeção. Porque se você descobre objeção, você pode resolver. Se você não descobre, não tem como resolver, tá? Eu vejo as pessoas fugindo da objeção. Porque muitas vezes, para descobrir objeção, você vai ter que confrontar um pouquinho o cliente. Tá? Então, para lidar bem com objeção, não pode ter necessidade de aprovação, não pode ter medo de rejeição e não pode ter medo de confronto. Porque às vezes a forma de surgir a verdadeira objeção é você confrontar um pouquinho a outra parte. E a maioria das pessoas que trabalham com venda tem medo de confronto. Por quê? Porque quer agradar demasiadamente o cliente, tá? E se você adianta você agradar e não vender, eu prefiro desagradar e vender do que agradar e vender, tá? Então, entrando um pouquinho já em alguns tipos de objeção, então eu vou mostrar uma parte um pouquinho mais prática de tipos de objeção para vocês e depois vou mostrar a técnica para a gente resolver isso, tá? Existe uma outra linha, tá? E aqui é uma visão minha, autoral, Regis Dantas, que toda objeção vai ser atraso no sentido que ainda não aconteceu a visão, tá? Ainda não se tem clareza sobre o produto ou serviço, ainda não existe confiança no produto ou serviço, ou aquilo ainda não é uma prioridade para a pessoa. Se ainda não é uma prioridade para a pessoa, isso nos dá um quarto elemento aqui que precisa ser trabalhado, que é a urgência. A gente precisa criar necessidade, tá? Às vezes pode não existir necessidade, mas se é uma prioridade, a pessoa vem com a gente. Se não é uma prioridade, você cria necessidade, você cria o contexto para que ela avança. Porque uma pessoa que precisa de algo se movimenta com mais facilidade do que uma pessoa que não precisa. Dentro da metodologia que eu ensino, a Mestre em Vendas Complexas, onde a gente trabalha da estratégia do planejamento comercial até o fechamento de uma venda, eu ensino, por exemplo, metodologias de pré-qualificação e qualificação de clientes. Uma dela, uma delas se chama BANT, né? BANT. Então, lá no BANT, a gente está falando, por exemplo, de orçamento, budget. A gente está falando se a pessoa é autoridade, é quem decide, tá? Se tem necessidade, que é o N, tá? E se tem o time, o tempo, se tem urgência por trás do tempo, tá? Então, isso aqui conversa com metodologias de qualificação. Então, tem dois caminhos. Quando você também aprende a fazer um bom processo de qualificação, você vai eliminando algumas objeções e vai percebendo outras, tá? Vamos explorar um pouquinho mais aqui esses três pontos: clareza, confiança e prioridade, tá? Objeções de clareza. Geralmente são as objeções que o cliente não entendeu o valor. A gente não está falando de preço. Preço a gente vai revelar só lá no final da negociação, tá? Nunca revelem preço antes de criar valor. Isso é uma regra de ouro em vendas, tá? Nunca se revela preço antes de se criar valor. E às vezes o cliente vai testar você, vai pedir. Mas, viu, Regis, só para mim mais ou menos ter uma ideia quanto custa. Eu vou te falar quanto custa, mas antes eu preciso te mostrar como que vai funcionar e tal. Depois eu digo o preço, sem problema nenhum. Mas primeiro eu preciso te explicar, tá? Alguns sinais aqui, dicas práticas que surgiu uma objeção de clareza. Vou pensar, preciso pensar. Preciso analisar melhor. Depois eu vejo. Me manda o material que depois eu vejo. Essa é clássica, tá? Que insight a gente tira daqui, o que que você precisa saber? Geralmente não é falta de interesse, tá? Não ficou claro para outra parte
como você vai ajudar ela a resolver o problema que ela tem ou ter o benefício que ela deseja ter. Se não ficou claro, surge a objeção, tá? Porque se ficar claro e a pessoa deseja, tá? Ela avançaria. Faz sentido? Então, veja, aqui não é sobre eu ter uma resposta para uma objeção. É sobre eu dar dois passos atrás e fazer melhor um processo, uma etapa da venda, que é conseguir mostrar claramente como que eu resolvo aquele problema. Você está com dor de cabeça? Bastante. Então eu tenho aqui o paracetamol. 9 a cada 10 pessoas que resolvem a sua dor de cabeça tomam paracetamol. Paracetamol é a marca mais vendida de produtos para dor de cabeça do Brasil. Eu vou te contar sobre como funciona o nosso processo de produção, que são feitos com os melhores ingredientes, entende? Estou aqui, obviamente, brincando com as palavras para mostrar um pouquinho disso na prática sendo construído através de uma outra habilidade, que não é o nosso foco falar hoje, né? Que é a construção de narrativa. Aliás, é um belo tema para um webinar. Como construir uma narrativa que vende, que afasta objeções, que gera valor e aumenta a vontade do cliente de comprar, tá? A gente faz isso usando linguística, tá? Mas esse é um outro tema. Objeções de confiança. O cliente não confia totalmente em nós, quem está vendendo, no processo, no produto ou na entrega, tá? Sinais. As pessoas revelam verbalizando. Ah, eu já tentei algo parecido, eu já contratei uma agência, eu já contratei uma consultoria, eu já contratei um curso. Não sei se funciona para mim. Até achei interessante, mas acho que para mim não vai funcionar. Ou ela diz, eu tenho receio. Olha, eu tenho receio de ir na imersão, Regis, e não conseguir aplicar nada depois. Eu tenho receio de contratar vocês e não conseguir implementar tal coisa, tá? E aí você não pode pedir, confia em mim que vai dar tudo certo. Confiança não se pede, se constrói ao longo da conversa. Então, o que que eu quero que fique claro aqui nesses exemplos que eu estou mostrando? Que você vai construindo durante a jornada coisas que vão impedindo algumas objeções de surgirem, tá? Reis, como é que eu construo confiança ao longo de uma jornada? Você precisa mostrar, contar cases, mostrar o valor, contar histórias de momentos que fique claro quanto você é confiável, tá? Terceiro tipo de objeção, de prioridade. Essa é muito clássica também. O cliente até quer, acha legal, deseja, mas não tem urgência. Não tem urgência, para que que eu vou fazer isso agora, tá? E aí normalmente se verbaliza também. Agora não é o momento, mais para frente. Eu te chamo no segundo semestre. Vamos ver isso o ano que vem. Eu preciso resolver outras coisas antes. Então veja que a gente pega o tipo de objeção na linguística do cliente. Ele verbaliza. Só que eu preciso conhecer dessas estruturas que a gente está conhecendo aqui hoje. Então geralmente não é falta de dinheiro, mas é falta de perceber impacto, tá? Reis, como é que eu lido com isso? Existe numa das metodologias que a gente ensina de venda, que é o SPIN, existe a letra I, ela é o I de implicação. Então, uma vez que você identificou uma dor, você precisa agitar essa dor, sabe? Então, de uns clientes assim, ah, olha, Regis, eu preciso aprender a prospectar melhor, porque eu consigo gerar poucas reuniões. Então, revelou um problema, uma dor. Então, depois eu vou perguntar, Regis, e o que acontece se tu não conseguir gerar agendas suficientes na quantidade que você precisa para vender, faturar os 200 mil que você quer faturar por mês? Eu vou dizer, olha, eu vou quebrar, eu vou ter que demitir pessoas, eu vou ficar ferrado. Então você tem que fazer a pessoa verbalizar qual é o problema que acontece se ela não resolver aquilo que ela precisa resolver. O ser humano se movimenta muito mais pela dor do que pela busca do prazer. E é assim que se cria a prioridade, então, tá? Uma das técnicas que existe. Então, como é que eu posso contornar, lidar com essas objeções, tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho em alguns frameworks aqui mais práticos. Antes de eu mostrar as duas principais técnicas que eu considero e são frameworks de como lidar com objeção, tá? É importante essa clareza aqui, porque muita gente traz para mim.
durante as tutorias comerciais que a gente tem mensalmente na NX, para quem faz parte dos nossos programas. Então, imagine que a cada 15 dias, quem faz parte de um dos nossos programas pode entrar numa sala virtual comigo e trazer todas as suas dúvidas, inclusive as objeções. E eu ajudo essas pessoas a criar caminhos para lidar com essas objeções. Então, eu sempre digo o seguinte: você nunca vai resolver uma objeção de um cliente que não é perfil do cliente ideal. Por que que ele tem objeção? Porque não é o cliente para você atender, tá? Então, hipoteticamente, você atende empresas que têm mais de 50 funcionários. E aí a objeção é: eu ainda nem tenho funcionários. Não tem como resolver, não é perfil do cliente ideal. Então, cuidado, muita gente quer lidar com as objeções que não deveria lidar. Não é cliente, você não deveria atender. Aliás, você sabe qual é o seu perfil do cliente ideal? Tá? A pedra filosofal de vendas e marketing é o perfil do cliente ideal. É a partir dela que a gente desdobra toda a estratégia de comunicação e desenha todo o processo de prospecção. Como é que a gente vai fazer o nosso go-to-market? Como é que a gente vai ir a mercado buscar clientes se a gente não sabe quem é o cliente que eu quero buscar? É que nem você procurar uma bolinha no meio de uma piscina de bolinha, só que você nem sabe qual é a cor e formato que você está procurando. Não vai dar certo, tá? Como é que a gente deixa de reagir, né? Aqui o reagir é uma provocação a uma objeção, tá? Três passos simples, gente. Isso aqui é tão poderoso, que de verdade você pode usar na vida, não só nas vendas, tá? Primeiro passo, primeira regra de ouro: nunca confronte uma objeção. Acolha. Quando a outra parte está revelando uma objeção, também é difícil para ela, tá? Acolha, ouça e compreenda, tá? Então a pessoa diz assim: olha, que nesse formato que tu tá me propondo, eu realmente não vou conseguir. O que que todo mundo faz? Não, mas é que o senhor tem que entender que isso aqui que eu tô lhe entregando por 10 vale 20. Pronto, já tá confrontando. Então como é que você faz? Segunda regrinha de ouro, existe uma palavrinha mágica para lidar com objeções. Entendi. Você não disse que concorda nem que discorda, você está dizendo entendi. Quando você usa a palavra entendi, o cliente se desarma, ele se sente acolhido, abraçado, sabe? Mas você não disse que concorda, nem que aceitou. Você só está dizendo eu te entendo, eu sei o quão difícil é o que você está sentindo. É como se você fizesse isso. E terceiro, você vai dizer: só para eu entender, Regis, por qual motivo você acredita que isso que eu estou te propondo não vai surgir o resultado esperado? E deixa a outra parte revelar, tá? Outra informação super relevante: geralmente a primeira objeção que surge não é a real. Você tem que cavocar um pouquinho, tá? A verdadeira objeção, ela tá lá pela terceira ou quarta respostas. Existe uma técnica, que é a técnica dos 5 porquês, que é utilizado para a gente chegar numa causa raiz, tá? Aqui nas objeções é mais ou menos a mesma coisa. Na terceira ou quarta pergunta que você chega na objeção de causa raiz, tá? Então, eu gosto de brincar, contar uma historinha, é tipo os homens, né? Foi convidado para jogar futebol, e, na verdade, ele andou pisando na bola e a esposa ou a namorada não deixa mais ele ir no futebol. Só essa é a causa raiz. Só que quando convido ele para jogar, ele fala: pá, tô com uma dor no meu tornozelo, essa semana não vai dar para mim. Nem tá sentindo dor, coisa nenhuma. A verdadeira objeção é a esposa ou a namorada que não deixa. Aí, só que o que que a outra parte faz? Ela aceita. Ah, poxa, pô, melhoras aí, amigão. E não faz pergunta. Então, como é que você descobre? Faça perguntas, tá? Regra de ouro aqui, tá? Eu afirmo com toda a certeza do mundo, se vocês saírem daqui hoje, aplicar essa sequência, a próxima que eu vou ensinar, mais da metade dos casos que vocês perdem venda por objeção se resolve, tá? Primeiro, acolher, compreender, utilizar a palavra entendi e fazer perguntas para explorar o motivo. Para quê? Para descobrir qual é a verdadeira objeção, para aí criar uma estratégia de como lidar com ela, tá? O que não fazer? Nunca confrontar uma objeção, nunca comprar ou concordar com uma objeção. Gravem essa, tá?
A venda acaba no momento que você concorda com uma objeção. Se você comprar uma objeção, acabou a venda, tá? E nunca deixe de entender o porquê. Porque se você entender o porquê daquela objeção, você tem mais recurso para resolver. Você pode usar o processo criativo. Quanta objeção de preço eu já resolvi só redimensionando a condição de pagamento, sabe? Poxa vida, um negócio simples de resolver. Só que o mais difícil é entender que era a forma de pagamento que estava preocupando o cliente, tá? Antes de eu avançar para a última técnica, e também é simples e objetiva, eu quero abrir aqui, tá, um convite especial para todo mundo que está aqui. A gente está se aproximando da metade do ano, basicamente, né? A, a gente está no segundo quarter aqui do ano, começando basicamente abril foi, maio, logo vem junho, tá? E eu quero fazer um convite especial, tá? Dentro da imersão Mestre em Vendas Complexas, tá? É uma imersão de 3 dias que a gente vai do estratégico ao operacional da venda. Essas imersões acontecem dentro da sede da NX aqui. A gente tem uma sede de 2.000 metros quadrados, 3 andares. Então a gente mostra, a gente tem uma equipe, que é uma área comercial dentro da companhia, quase 70 pessoas que trabalham com base na nossa metodologia, e a gente mostra esses bastidores também, além de ensinar a metodologia, tá? A gente tem uma edição que vai acontecer semana que vem, 28 a 30 de abril. Salvo engano, a gente tem uma ou duas vagas, tá? Então aqui a gente está num quórum muito grande. Então, quem escanear o QR Code primeiro e mandar a mensagem, garante, tá? Porque a gente teve duas remarcações para a edição de junho, que vai acontecer 9 a 11. Salvo engano, a gente está com 50, 60% já dessa turma vendido, tá? Então, quem participou aqui do webinar com a gente, tem interesse, quer aprimorar o seu aprendizado em vendas, quer resolver de uma vez por todas seus problemas de prospecção, de contorno de objeção, de construção de estratégia, de fechamento de venda, quer se tornar um mestre em vendas complexas, tá? Escaneia o QR Code, você vai cair no WhatsApp, vai conversar com a Maria Eduarda, ela vai passar maiores informações para vocês e tá garantido aqui um bônus, R$ 5.000 de desconto, tá? Aplicado ao nosso preço, só para quem participou desse webinar, tá? Então no WhatsApp escreve ali eu vim do webinar, tá? Das objeções para a gente saber que você estava aqui conosco, tá? Feito o convite, QR Code na tela. Não perca essa oportunidade, tá, gente? Me dói o coração de ver 1 ano, 2 anos depois. A gente tem muito depoimento aqui. A pessoa que vem na imersão e diz: se eu soubesse, eu teria vindo muito antes, Reis. Se eu soubesse que ia mudar a minha vida e as minhas vendas, eu teria vindo antes. A gente escuta muito esse depoimento, tá? Não deixe para depois aquilo que você pode resolver agora, tá? Custa caro, custa muitas vezes o resultado da sua empresa. Seguindo, turma, mais uma técnica aqui. Então, revelei uma anteriormente, mais 3 passos de como que a gente lida com objeções, tá? Primeira técnica, antecipar. Como é que eu antecipo, Regis? Eu incluo na minha narrativa elementos das principais objeções. Então, se você sabe que uma das objeções que você mais enfrenta é o preço do valor do serviço ou do produto que você cobra, durante a sua apresentação de vendas, você precisa ir contando casos, tipo assim, quanto vale tal coisa comparado a? Normalmente, os nossos clientes têm um retorno sobre o que investe de 10, 20, 30 vezes, tá? Então, você vai incluindo na narrativa. Você diz assim, sabe que uma vez um cliente me contou uma história de um negócio que, imagina, isso é uma falácia, isso não existe, né? Mas tem gente que acredita. Opa, o cliente estava indo para... Ia vir com essa historinha, você já eliminou, tá? Isso que é uma técnica absurda. Então, durante o processo comercial, a reunião, você vai antecipando objeções. Dissolver. No momento que a objeção surge, você vai trazer um fato e um dado. Então, deixa de ser opinião, tá? Veja, eu trouxe um dado no início da apresentação. 1 a cada 2 vendedores desistem na primeira objeção. Reis, eu não concordo. Fica em paz, você pode não concordar, mas isso não muda o dado. Eu trouxe um fato e um dado, é uma pesquisa, tá? 9 a cada 10, tá. 36% dos que respondem, tá?
Então, tem vários tipos de objeção que você vai resolver com fato e com dado, tá? É que nem quando as pessoas dizem assim, tô ligando muito e não consigo agendar. Entendi, é uma objeção, né? Eu digo, quantas ligações você fez? Ah, mas devo ter feito umas quatro. Não, quatro não é. Então, estou tratando com fato e dado, tá? Terceira técnica, contornar. Então, você deixa de lado, você ignora momentaneamente aquela objeção e segue a tratativa. Na área tributária, por exemplo, tem uma objeção que é muito clássica, que é eu preciso falar, não, mas eu vou precisar apresentar para o meu contador. Daí as pessoas já querem convencer e falar: não, tudo bem, vamos fazer a reunião, deixa eu te apresentar, você entender bem, tá? E depois, no momento certo, a gente fala com ele. Então, vejam, não resolvi a objeção, mas eu impedi que ela atrapalhasse o processo comercial agora, tá? Então, nem tudo você precisa resolver na hora. Tem problemas que a gente deixa para lidar quando chega a vez dele. A gente não fica também antecipando problemas em venda. Por quê, Reis? Porque tem muita coisa que vai se dissolver sozinha ao longo do processo. Ela vem como uma objeção, você contorna, lá na frente ela se dissolve. Ou, em alguns casos, lá na frente é o melhor momento para lidar com ela, tá? Então, três técnicas que eu uso aqui: antecipar, dissolver e contornar. Fechado, gente? Conforme combinado aqui, vai dar tempo de a gente fazer ainda 10 minutos aí, pouquinho menos, né? De perguntas e respostas. Eu vou passar a palavra de volta aqui para a Ingrid, para que a Ingrid possa e trazendo aqui as principais dúvidas que vocês trouxeram. Enquanto a Ingrid traz as dúvidas, eu vou deixar ali o slidezinho do QR Code na tela para eventualmente, né, alguém que for escanear e eu tirei antes do tempo, né, fica na tela então, enquanto eu vou respondendo aqui as principais dúvidas. Perfeito, Regis, muito obrigada. Nós tivemos aqui uma solicitação da Paula Carvalho. Ela perguntou se a gente poderia falar novamente, mostrar novamente o slide da segunda objeção, que tu mencionou ali antes, então acho que se a gente puder retomar um pouco mais sobre isso. Tá? As objeções que eu mostrei, as quatro etapas que surgem, e depois mostrei os três tipos, né? Não sei a qual ela está se referindo. Se for das etapas, seria o slide onde mostra o microcompromisso, e se for esse aqui, que eu creio que seja, né, sobre confiança, tá? E é interessante esse aqui porque o cliente ele não vai verbalizar: Paulo, eu não confio em você, sabe? Ele vai dar os sinais. Já tentei, não, já fiz, não sei se funciona para mim, eu tenho receio. Com outras palavras, está dizendo: eu não confio. E essa confiança pode ser em você, pode ser no produto ou serviço, pode ser na empresa, tá? E pode ser no mercado. Então nós temos quatro níveis aí diferentes, né? Tem mercados que têm muito detratores, empresas que fazem coisas erradas, né? Por exemplo, eu fui renovar o antivírus do meu computador e o meio de pagamento era o e-banks, tá? E eu lembrei que uma vez eu comprei um negócio que nunca chegou e eu paguei pelo e-banks. Então, por um momento, me deu vontade de não pagar. Mas aí era um negócio barato, eu pensei: vou pagar se for golpe. Graças a Deus vou perder aqui R$ 100, não vou morrer por causa disso. Mas veja que interessante, não era um problema da empresa, do antivírus, nesse caso não tinha pessoa, era pela internet, mas era um problema do mercado, por causa dos golpes, tá? Então a confiança ela pode estar distribuída nesses quatro níveis. Então, né, por isso, às vezes fica um pouquinho mais complexo. Perfeito. Nós tivemos um comentário aqui do Matheus Latorre. Ele falou um pouco sobre como a objeção do frete em relação às transportadoras, essa cobrança tem impactado as vendas. Então, é algo que ele comentou. Se você quiser, Matheus, trazer uma pergunta mais específica para que o Regis possa ajudar, então peço que complemente aqui no chat. E agora temos também um comentário da Ana Paula dos Santos, que ela pediu: Regis, consegue trazer um exemplo para provedores de internet? A maior objeção atual é a taxa de instalação. Então, a Paula trouxe isso.
E o Thiago comentou, né, complementando ali o tópico da confiança, de que desconfiança pode surgir de uma experiência passada, que é bem esse caso ali do mercado. Então, trazer um exemplo sobre provedores de internet, quando a maior objeção é a taxa Tá, de instalação. tá. É bem legal esse caso, porque a gente está falando de um tipo de objeção que o valor de algo, exemplo hipotético, tá? É 5 e a percepção está em 50. Não sei quanto custa uma taxa de instalação proporcionalmente, se quiser colocar nos comentários, mas vamos dizer, né? Porque em software tem a implementação, né? Que também é semelhante. Às vezes a mensalidade é R$ 1.500 e a taxa lá que equivaleria, eu acho que a taxa de instalação até no mercado de provedores é bem menor, né? Ah, e em software é chamado de setup. Então, às vezes a mensalidade é 1.000 e o setup é 15.000. Às vezes é um ano de mensalidade. Salvo engano, em provedores, até onde eu sei é menor, pode me confirmar ou não aqui, tá? Então, o que está acontecendo aí? A pessoa está atribuindo um valor maior do que aquilo tem. Então, vamos dizer que a mensalidade do provedor é R$ 200 e a taxa de instalação é 250 ou 500. Quanto menor o valor, mais fácil é de fazer isso que eu vou te mostrar, tá? Tu precisa na tua fala, durante o processo argumentativo, conversa, diminuir a importância que a pessoa está dando para isso, tá? Por exemplo, a hora que você está apresentando, você pode dizer assim: olha, até para dizer que a gente não cobra, tem uma taxa simbólica de R$ 250 para instalação. Porque a gente para um técnico que vai na casa, um dia de trabalho dessa pessoa custa muito mais que isso. Então você diminui, você aumenta a percepção do que ela está recebendo para diminuir a importância que ela está dando para aquilo, tá? Imagina que é uma gangorra. Ela está atribuindo mais valor para aquilo do que tem e está diminuindo a percepção do que você entrega. Você precisa inverter essa balança, tá? Então, e como que faço isso? Exemplos, narrativa, desconstruindo, porque é uma crença que a pessoa tem, né? O que é uma crença? É uma verdade que a pessoa carrega, certo ou errado é uma verdade que ela carrega, porque inclusive tem gente que verbaliza, diz assim, né? Nossa, que absurdo cobrarem tanto para fazer uma instalação, né? E ela diminui porque ela não tem percepção sobre o que vale o serviço do outro, tá? Então, a melhor estratégia seria essa. Perfeito. Uma última dúvida que recebemos aqui da Marta Regiane Dantas. Ela trouxe assim: ah, recebo a objeção de já possuir assessoria jurídica de muitos anos. Somos amigos, entre aspas. Ou agradeço, mas não tenho interesse em conhecer mais uma outra assessoria. Como contornar esses tipos de objeção? Tá. Agradeço, mas não tenho interesse em conhecer outra assessoria. Vamos aplicar a técnica aqui? Entendi. E por que tu não tem interesse de conhecer outra assessoria? Aí você vai começar a cavocar o real motivo. Possivelmente só pelo contexto aqui, a pessoa vai dizer: olha, né, embora a gente se conheça, seja amigos, eu estou com assessoria há 30 anos. Eu tenho outra assessoria que me assessora há 25 anos. Entendi. E o que te faz continuar com eles há 25 anos? Tá? Então você vai precisar explorar. Tem dois caminhos aqui: você encontrar uma fragilidade na prestação de serviço da outra parte, para que você se coloque como uma melhor alternativa de valor, ou você mapear algo que o cliente precise, que você entregue e o concorrente não entregue, tá? Um dos dois caminhos, tá? E também tem uma consciência o seguinte, tá? É um jogo matemático. A gente não necessariamente vai ganhar todas. Então, às vezes, um caso depender de contornar a objeção para dar certo é muito mais difícil do que eu ter 10 casos para conseguir resolver três objeções de 10 e converter 30%, tá? Então, às vezes, a forma de a gente lidar também com a objeção é aumentar um pouco a nossa amostragem. Eu não posso ficar preso em um, dois clientes, tá? Porque tem também, ainda mais quando eu dependo de tirar um concorrente para mim entrar. Se o concorrente está prestando um bom serviço, é mais difícil mesmo, tá? Então, às vezes, não é só uma questão de objeção, é uma questão um pouco de matemática, de quantidade de oportunidades, de clientes que eu estou trabalhando. E uma outra técnica que eu gosto de usar aí, se realmente existe esse vínculo, e tenha cuidado, às vezes a gente acha que existe uma relação, quase uma amizade é só de um lado, só a gente achando
que a amizade existe. Não estou dizendo que é o caso, só um alerta, tá? Aí tem um monte de gente que acha que é amigo, mas na hora do vamos ver a pessoa não te contrata. Então, será que ela confia realmente em você? Então, fica um alerta. E se confia, faça uso disso. Diga, olha só, a gente se conhece, tem uma relação de transparência. Por que que você não gostaria que eu cuidasse disso para você na sua empresa? Tá? E é muito interessante. Tem muita gente que é amigo, acha legal, mas tecnicamente não nos acha um bom profissional, tá? E quando isso acontece, veja, o verdadeiro motivo não é que ela tenha outra assessoria, é que tecnicamente ela não acha você. Não estou dizendo que é o caso aqui, só estou dando elementos para fazer análise, tá? Ela não nos vê como um profissional qualificado para atender ela, tá? Conheço muito caso assim. As pessoas são amigos de tomar café, tomar chopp, sair, mas tecnicamente ele não contrataria o amigo. Por quê? Porque ele não admira, ele não vê qualidade no trabalho do amigo. Ele vê uma boa pessoa para se relacionar, mas não vê um bom profissional. São coisas bem diferentes. E às vezes tem que cuidar até a nossa postura, como que a gente se apresenta, o que a gente fala. A gente está comunicando o tempo todo. Turma, deixa eu agradecer vocês, tá, pela participação aqui. Poxa, acho que só de estarem aqui presente é uma demonstração o quanto cada um tem um compromisso com a sua evolução, com o seu progresso e com o seu desenvolvimento, tá? A gente segue fazendo um webinar por mês aqui. Eventualmente eu faço algumas lives lá no meu Instagram, no regis.dantas, mas oficialmente temos um webinar por mês da NX aqui. Em breve a gente divulga o próximo conteúdo, tá? Instantes finais aqui, se alguém não escaneou o QR Code, não perca a oportunidade, tá? Tem oportunidades que só passam uma vez. Então, uma boa reta final de abril para todos nós. Contem comigo, foi um prazer poder compartilhar um pouco mais de conhecimento sobre objeções com vocês nessa tarde, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.